Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a França de Didier Deschamps. Provavelmente ela é uma grande favorita à Copa do Mundo de 2026. E hoje eu vou montar um elenco dela e mostrar o que de melhor a França tem para apresentar para a próxima Copa. A gente vai conversar um pouco sobre essa geração francesa e por que eles são tão fortes, né? Porque a França é sempre favorita há tantos e tantos anos. E ela sempre tá no topo, nas finais. Você vai entender hoje aqui o que acontece dentro da França. E realmente é assustador. É como se a França tivesse se tornado o Brasil. Inclusive, ela é um grande rival pra gente, cara. Porque ela vai jogar um futebol muito parecido com o nosso e com talvez até mais talentos ali, né? Porque a geração deles é melhor. Enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Um dos grandes motivos porque a geração francesa ela é tão forte é também os treinadores, cara. A França ela tem bons treinadores e o futebol francês, a Ligue 1, ela tem um futebol bem tático, cara, com treinadores muito competentes ali dentro da liga. Você pode não achar que eles são grandes coisas, mas eles são, de fato. São treinadores muito bons mesmos. Então, a França, ela tem um leque ali de treinadores pra escolher, franceses em si, muito bom. Por exemplo, ela é treinada hoje por Deschamps, mas poderia ser treinada por Zinedine Zidane. Zidane é um treinador multicampeão que quebrou, eu acho que qualquer barreira do que você acha que seria normal, tá ligado? A carreira dele, porque ele simplesmente entrou no Real Madrid, ganhou 3 Champions de tempo recorde e depois não quis mais treinar nenhum clube, porque ele simplesmente pode escolher. É isso, tá ligado? Ele pode porque ele é Zidane. E tem muita gente que não entende o peso do que Zidane fez, por exemplo, né? Tem gente que diminui muito, ele só fez porque tava no Real Madrid. Mas não faz sentido, não faz. Na prática, quando tu olha, não tem muita lógica. O argumento que utilizam muito é que, Cristiano Ronaldo carregou ele. Só que Cristiano Ronaldo foi pra Juventus. Sarri não conseguiu ser carregado por Cristiano Ronaldo. Fulano de tal não conseguiu ser carregado por Cristiano Ronaldo. Porque não é o jogador que faz a coisa, é o coletivo que faz acontecer. Por mais que o coletivo jogue pra um jogador, ele precisa que o jogador faça muito individualmente, o coletivo precisa jogar pra ele pra que o time aconteça. Então, você precisa de alguém que organize as coisas. E o que Zidane fez no Real Madrid é bizarro, cara. Ele chegou num time que tava meio bagunçado e organizou as coisas, achou as soluções e fez o Real Madrid ser extremamente competitivo. Até mesmo na última passagem dele, o Real Madrid foi muito competitivo. Lembrando que ele foi eliminado pro time que foi campeão, que foi o Chelsea. Muita gente não entende isso. Talvez ele estaria na final. Talvez ele teria ganhado se ele não tivesse batido de frente com o Chelsea de Thomas Tuchel. É uma coisa que eu preciso deixar isso aqui bem claro, né? Então a geração francesa não conta só com grandes jogadores, ela conta com treinadores também. Então Deschamps é um desses grandes treinadores, mas Zidane poderia estar fazendo algo ainda melhor. Esse que é o ponto, né? Esse é sempre o ponto que batem, né? Provavelmente, inclusive, depois dessa Copa do Mundo de 2026, esse treinador vai sair e vai entrar Zidane no lugar dele, que é o que Zidane tá esperando já há bastante tempo, né? Pacientemente esperando, porque provavelmente ele quer ganhar uma Copa do Mundo com a França. Então a França não só ela pode ganhar de 2026, como pode renovar um treinador, mudar o estilo de futebol, utilizar as peças de outra maneira dessa geração e trazer outro título com o Zidane sobre o comando ali em 2030. Então, cara, o negócio é sinistro quando tu olha pra França, cara. E uma coisa que eu quero que vocês se atentem a um detalhe muito importante dessa geração francesa, porque é uma geração, cara, que quando você olha pra quando a França ganhou o título mundial, né, a Copa do Mundo em 2018, você olha pra aquela geração que eles tinham, era uma geração muito competente. Em todas as áreas do campo tinham bons jogadores. E principalmente, cara, tinha uns 2 destaques bizarros ali no meio de campo que eles não têm mais, que era o tal do Pogba e N'Golo Kanté. Os dois juntos, eles conseguiam fazer um meio de campo praticamente perfeito. Pogba extremamente técnico e incrivelmente fora da curva, um jogador que se aproxima um pouco de Zidane, como foi como jogador, né? Tecnicamente incrivelmente qualificado, faz o improvável em campo, um dos jogadores que eu mais gosto, inclusive. Não falo muito disso aqui no canal, mas de fato eu acho Pogba incrível. E o futebol dele misturado com o físico, a velocidade, a intensidade física de Kanté, era um negócio assim incrível. Então a França não tem mais isso. Essa é a grande fraqueza daquela época. Só que a França, ela ganhou em outra área. É praticamente, cara, em tudo, ok? A França, ela desenvolveu mais zagueiros, mais laterais, mais volantes, né? E os volantes, eles não têm aquela qualidade dos dois, mas são volantes defensivos de muita qualidade ainda. Então ainda tem muito talento bom. Tem caras extremamente produtivos, como o Rabiot da vida, que trabalha muito pro time. Tem um Crépin Thuram, tem um Kouadio Koné, que é um cara que corre pro time, que recupera a bola. Então é um meio mais físico, mas não é mais aquele meio de campo extremamente técnico e com caras que fazem algo muito acima da média. Eles ainda têm a fisicalidade no meio de campo. Tem Tchouaméni, tem também o tal do Camavinga. A França, ela não tem falta de jogadores pro meio de campo. Talvez tenha perdido um pouco em qualidade técnica dessa geração pra outra, né? Essa mudança de geração fez eles perder isso. Só que aí entra a maior questão disso aqui, cara. É que eles não melhoraram só na parte de trás do campo, com questão de atribuição de novos jogadores de alto nível ali na parte de trás, como também eles melhoraram no ataque, cara. O ataque da França, cara, ele tá muito poderoso, cara. Muito
muito poderoso. Na época não tinha esses talentos, cara. Na época tinha, por exemplo, um Mbappé que tava começando a carreira e que ainda não tava pronto pro futebol mundial, ainda não era a versão melhor dele. Mbappé hoje tá na sua versão melhor com 26 anos de idade. Mbappé tá muito perto do auge da carreira dele, cara. Daqui a pouco ele vai entrar no auge da carreira dele, provavelmente, e aí a gente vai ver um jogador ainda mais absurdo do que o que ele já é hoje. Mas eu quero que vocês se atentem a figuras como Marcos Thuram, por exemplo, que tá num momento muito bom da carreira. É um dos 9s que tem mais qualidade técnica ali pra receber uma bola e fazer ela ir pra frente, e fazer ela ir pro lado, e fazer o jogo continuar. Então ele não só é um finalizador, como ele também é um cara que você usa de maneira inteligente ali pra continuar as jogadas. Ele sabe lidar muito bem com o campo, ele sabe quebrar a linha, ele sabe fazer um monte de coisa. Aí, não bastando isso, Dembélé Prime tá entrando aí na lista. É o favorito a bola de ouro, é o provavelmente quase o melhor jogador dessa temporada, né? Há quem argumente que são outras figuras, mas ele tá ali no topo pra ganhar a bola de ouro, pra ser um dos melhores do mundo. Tá num momento maravilhoso da carreira. Sempre foi um jogador muito talentoso, mas antigamente não apresentava tanto. Hoje ele tá apresentando tudo aquilo que se esperava. E aí tem um Michael Olise, cara, que é bizarro. É simplesmente um moleque que surgiu e ele é um completo absurdo imparável. Desde da última temporada dele no Crystal Palace, o cara não para de jogar bem. Ele entra no Bayern de Munique, não se adapta, não entende o esquema tático e ele é o melhor em campo na maior parte do tempo. Então, mesmo antes dele entender o esquema tático, ele já era o melhor em campo. E a cada dia que passou no Bayern de Munique, ele foi evoluindo e se tornando o melhor ali daquele time. Eu coloquei ele como o melhor da temporada da Bundesliga e pra mim foi o melhor jogador da temporada do Bayern de Munique. Ele é uma garantia que você vai ter um jogador bom em campo. Um jogador que pode jogar na ponta direita, de 10, e quem sabe até outra posição no futuro. Eu vejo que é um jogador muito ilimitado. Eu não duvido que ele consiga também jogar na outra ponta. Então é um jogador que pode jogar junto com o Dembélé ali na seleção da França. Não só isso, tem muitos jovens encaminhados pro futuro. Figuras que já estão bem prontas mesmo, só falta um pequeno passo. Figuras como Ryan Cherki, Desai Doye, Bradley Barcola e muitos outros. Até no meio de campo tem um moleque extremamente talentoso de 19 anos que ainda não chegou no ponto certo da carreira dele, mas ele tá muito bem, que é o tal do Zaïre Emery. É outro jogador aí que a França tem. Então a França tem encaminhado futuro brilhante e hoje um presente já muito pronto. A França pode ter perdido no meio de campo, como eu disse no início, mas ela ganhou em outras partes do campo, cara. Ela ganhou na defesa, ela ganhou principalmente no ataque. É muito jogador talentoso. A dúvida que fica é quem vai ser o titular e como você mantém um time equilibrado com um elenco desses. E essa é a dúvida que eu vou responder agora com o elenco montado. Antes de eu mostrar o elenco montado, eu vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. É muito importante. Se possível também, use a opção de hype aí, tem na aba de comentários. Se você tiver no smartphone, se passa pro lado, me dá um hype gratuito. Esse vídeo chega em mais pessoas. Se você quiser ter um contato maior comigo, você pode me seguir no Twitter. Tá aí na tela, @ddcorvo. Você me acha por lá e lá eu comento futebol diariamente também. E também outras besteiras também que eu falo por lá. Enfim, lá que você vai ter o contato direto. É isso, rapaziada. Agora eu vou mostrar o elenco. Aqui a gente tem o elenco montado, os jogadores que eu escolhi. Eu vou explicar cada um. Vou explicar alguns também que estão de fora, né? Lembrando que isso aqui só tem 22. Ele vai, evidentemente, levar mais que isso. Tem os extras aí. Fica a desencargo de consciência de cada um, né? Eu penso em alguns nomes, inclusive, né? Vou falar deles durante a explicação. E no gol, primeiro, a gente tem nosso querido Mike Maignan, que pra mim é titular absoluto da posição. Não tem como mudar isso aqui. Ele traz uma qualidade absurda de defesa, mas ainda também de passe, né? Então é um cara que você pode acionar ali pra desafogar o jogo. Então você pode usar a qualidade dele com os pés pra ter um passe extra e tudo mais. Então é um a mais que ele traz. O reservadeiro tal do Chevalier do Lille é um jogador absurdo também. É muito bom. E eu diria que defensivamente ele é superior amanhã. Só que o resto vale a pena de você ter em campo. Então acaba que por Chevalier só ia ser bom nessa valência acima dele, né? A única coisa acima dele que ele tem é isso. Vale a pena manter amanhã. Só que a diferença também não é tão grande. E principalmente, Chevalier, cara, é um goleiro muito jovem ainda pra uma Copa do Mundo, né? É uma coisa que tem que se pensar. E tem um ponto interessante aqui, né? Que Chevalier, cara, ele provavelmente vai ser o futuro goleiro da França, cara. O que ele fez, por exemplo, nessa temporada com o Lille, de conseguir garantir que ele fosse pra Champions ali naquele jogo contra o Fenerbahçe, por exemplo, que ele sozinho garantiu aquele jogo, né? Aquelas defesas foram insanas. É um claro sinal do que no futuro ele vai ser jogador titular da França. Eu não vejo nenhum goleiro francês que vai atingir tão alto nível, né? Porque ele ainda é muito novo, né? Lembrando que ele é muito jovem. Pra goleiro, principalmente, a idade dele é muito jovem ainda. Então ele é o futuro da França, é claro. E aí, a gente tem aqui na zaga, na direita, Pavard e Konaté. Na esquerda, Saliba e Lucas Hernandes, ok? Primeiro falando um pouco de Pavard. Pavard, pra mim, ele tá no auge da carreira. Ele tá jogando muito bem. Inclusive, ele é quem se aproximava ali na Inter de Milão de Bastoni, em nível, né? É o único jogador que tinha uma aproximação de nível. Basicamente é isso, cara. Eu acho que não tem por que ele não ir. Pra mim, é o momento dele, então ele tem que acabar jogando, ok? Tem outros franceses, tem muitos, inclusive, pra botar na zaga. Mas eu acho que o momento de Pavard fala a favor dele. É um jogadoraço, assim, fisicamente muito qualificado. Ele não tem nenhum problema, é muito perigoso também em gol, em bola parada.
Então um cara tão completo não pode ficar de fora. Konaté é um jogador muito seguro de você ter e ele sempre vai garantir que você vai ter um bom zagueiro. Só que ele não sobe tanto o nível da posição, no meu ponto de vista, pelo menos. E aí a gente tem Saliba aqui, que é um zagueiro que não me impressiona em quase nada. Mas tem uma coisa de Saliba que é o que faz ele sempre valer a pena, que é a inteligência, cara. Ele é um dos zagueiros mais inteligentes que eu já vi jogando futebol. Ele é tão inteligente quanto o Bastoni, porque ele é o cara que ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, exatamente onde ele tem que estar. É um cara que vai saber utilizar bem uma linha de impedimento, é um cara que vai saber ler os lances e sempre vai estar na posição certa. Então ele traz uma segurança absurda, uma regularidade de atuação muito grande. Ele não brilha tanto, ele não tem aquele passe decisivo, ele não tem aquele passe a mais que você vê em um zagueiro de elite. Ele não é aquele cara que vai mudar o rumo do jogo dessa maneira, mas de um cara que vai raciocinar e ler o adversário. Saliba é perfeito, cara. Então é um zagueiro de elite aqui que surgiu do nada e tem feito muito pelo Arsenal, cara. Assim, eu coloquei ele no time da temporada da Premier League. Então, basicamente por isso eu trouxe esses caras. E aí você pode pensar também no nome, né, de Upamecano, que fisicamente é muito qualificado. É o zagueiro mais rápido da França. Tem um físico incrível. Só que ele falha muito. E pra uma Copa do Mundo você ter um cara que vai estragar uma partida com um lance bizarro, é melhor não ter. Ele já atrapalhou tanto o Bayern de Munique que eu não entendo como é que ele ainda não foi demitido, cara. Eu juro. Porque é sempre em jogo grande. Sempre em jogo grande ele faz uma cagada. Então por isso ele não faz parte aqui do elenco. Uma opção extra que eu levaria com toda certeza é Omar Solé, do time da Udinese, que tá surgindo agora. Um dos zagueiros tecnicamente mais qualificados que eu já vi em muitos anos. É tipo um Pogba da zaga. É um cara absurdo. Eu levaria, cara, porque ele pode quebrar um galho absurdo ali como uma quinta opção. Esse cara, assim, eu acho que pode ser um diferencial pra levar, mas o resto eu acho que não, ok? De resto eu ficaria com isso aqui na zaga. Aí na lateral direita nós temos Koundé e Jonathan Klaus. Trouxe Klaus pra zaga por uma questão de passe, né? O passe dele pode ser muito bem utilizado na zaga. É um objetivo aqui, quando você tem um time com tantas figuras ofensivas de qualidade, você fazer com que a bola chegue neles, porque eles vão definir o jogo, né? Aqui a gente não tem um jogo com um cara extremamente criativo no meio de campo ou nas laterais. São a galera que vai trabalhar com o esquema tático de Deschamps pra fazer a bola chegar nos atacantes. Então ter esse passe a mais ali no banco de reserva é muito bom pra um jogo muito apertado, um jogo contra uma retranca. Então o Jonathan Klaus tá aqui pra cumprir função tática. Aí na esquerda nós temos Digne e Theo Hernandes. Digne é um caso muito interessante, cara, porque você olha pra ele, você olha pros jogos dele e você pensa, esse cara não merece ser titular. Só que ele merece. Ele é o típico jogador que não impressiona, mas que joga pra caramba. Ele tem um passe a mais, que eu gosto, ele é inteligente e principalmente, cara, ele é um cara muito útil pro time. Ele marca muito bem, ele sabe subir pra ajudar no ataque, ele é um cara que tem uma qualidade em bola parada, ele é um cara que entrega um a mais em campo, que muitas das vezes quem vai substituir ele não entrega. O equilíbrio defensivo desse time, né, que você tem que ter uma balança defensiva boa quando você tem tantos atacantes, tem que existir. Existe quando você coloca um lateral desse nível aqui, que vai poder manter o nível de marcação aqui. Bom, cara, e no meio de campo eu trouxe uma galera que traga um equilíbrio defensivo também muito bom, né? Então eu trouxe Tchouaméni e Camavinga como primeiro volante, Rabiot e Khéphren Thuram como segundo volante. Ambos com um equilíbrio defensivo muito bom, ok? A galera que marca muito bem, não tem nem o que falar, né? Qualidade muito boa. E Rabiot, ele é um pouco especial, né? Porque ele é um jogador que ele tem um físico de um Gallagher da vida, né? Que tem um físico sempre muito qualificado. E ao mesmo tempo ele é inteligente. Ele é um cara muito qualificado, tem boa técnica e tudo mais. Claro que é um downgrade absurdo a dupla que eu falei no início do vídeo, é evidente. Mas você ganha até em outras partes. Você ganha em posicionamento, você ganha em regularidade, né? O time que tá atrás dele não precisa se preocupar com a parte defensiva, porque eles não vão ser irregulares, né? Não é que é um jogador que vai subir e não vai voltar pra marcar, vai deixar um buraco em campo. Nenhum desses dois vai. Então quem tá na frente não precisa se preocupar. Aí vai ter 4 figuras na frente liberadas, né? Isso aqui é um 4-2-4 no final das contas, né? Com a balança de Mbappé à esquerda junto com essa galera aqui, Olise e Dembélé conversando à direita do campo. Esse é o objetivo dessa formação. Vai tornar a França mais direta ao ponto. O Deschamps sabe fazer isso aqui com toda certeza, né? Eu já vi jogos ele usando esse padrão. Eu acredito que é o melhor padrão que ele tem pra utilizar, inclusive por causa desses volantes, cara. Eu trouxe Thuram aqui por causa da capacidade técnica dele de gerar jogo. Ele tem um drible a mais que a maioria dos meias não tem, velho. E isso é muito bom, velho. E também tem o tal do Kouadio Koné, cara, que é uma opção também, que também traz isso. Inclusive é quem Deschamps tem convocado. Mas eu acho o Thuram melhor que Koné. Sinceramente, eu acho o Thuram absurdo. Ele é muito perigoso, cara. Muito mesmo. Qualquer vacilo, ele chega na cara do gol. Tem um físico. Nossa, ele aguenta correr muito, muito, cara. Ele corre toda hora. É, assim, um jogador muito bom. Ambos são boas opções. E de extra, eu levaria Zaïre-Emery como uma quinta opção. É claro, porque é um jogador também com muito talento. Ainda não tá pronto, evidentemente, é claro. Ele ainda não tá pronto pro jogo mais pegado ali de uma Copa do Mundo, mas é um talento que é legal ter no meio ali, pra pelo menos já tá pronto ali pros próximos ciclos, sabe? Aprender com essa Copa do Mundo, entrar ali no jogo e quem sabe mudar o rumo de um jogo, é isso. E aí no ataque a gente tem o quarteto aqui muito poderoso, né? Nós temos de camisa 10 Olise e Ryan Cherki, né? Jogando na camisa 10. Se tiver alguma dúvida, Olise consegue jogar de 10, consegue, principalmente o 4-2-4, onde ele vai ter uma balança mais à direita do campo, mas também não tem esse problema, ok? Ele consegue pisar do outro lado também, não é muito difícil pra ele. Não é uma limitação
seleção, já vi ele jogando de 10, ele é bem perigoso de 10, inclusive. Ele fica mais perto de um ângulo ali perto do gol, que é interessante. Pode aproveitar a movimentação de quem tá em volta dele, é muito inteligente de ver esse tipo de lance. E a conversação dele com o Mbappé vai evoluir muito. É importante que evolua, porque ele é o cara que vai munir Mbappé na maior parte do tempo, e ele tem esse passo decisivo. E aí na reserva dele tem um cara que poderia ser titular, um cara que vai disputar a posição, um cara que pode jogar na esquerda do campo, por exemplo, que é o tal do Ryan Cherki, cara. Tem potencial pra isso. Vamos saber no futuro quem vai conseguir a titularidade. No momento atual eu penso nisso aqui, né, que a galera que já tá mais prontinha ali pro jogo. E aí nós temos Dembélé e Coman na direita, né. Coman é muito importante pra questão de jogar dos dois lados. Qualquer crise que você tiver, Coman tá ali pronto. É um cara que também pode mudar o rumo de um jogo, que tem muito talento também, não tenho o que falar. Coman é jogador do Bayern de Munique há anos e anos, sempre entregou muito futebol, então não tenho dúvidas que ele merece estar aqui. E eu trouxe Desire Doué e Barcola do outro lado do campo. Barcola é mais uma opção tática ali, um jogador pra se acionar em velocidade, né, jogador que gosta muito desse jogo em velocidade, então pra o fim do jogo, pra dar ritmo ao jogo, pra você colocar um cara pra fechar uma partida, muito bom. E Desire Doué, não tenho nem o que falar, cara, ele tá sendo chamado de um novo Neymar, né, um Neymar francês. Não à toa, as atuações dele têm sido incríveis. Ele garantiu a Champions League do Paris Saint-Germain, cara, excelentes atuações dele, e ele tá subindo. Ele ainda oscila um pouco, né, você não tem garantia que ele vai entrar bem no jogo, mas é um jogador, cara, que eu entendo ele tá no ciclo e entendo se ele titular, porque o momento é realmente muito bom, cara. O que pega é a idade, é claro, né, 19 anos é muito pouca idade aí pra uma Copa do Mundo, mas o moleque tá voando, cara, o moleque tá voando. Se ele conseguir não sentir nervosismo nesses jogos, eu acho que ele pode brilhar muito. E por último, na camisa 9, né, nós temos Kylian Mbappé e Marcos Thuram, que é a grande mudança. Lembrando que Mbappé, ele jogava na esquerda pela França na maior parte do tempo, cara. Ele não jogava como 9, né, o 9 antes era Giroud, o 9 antes era outras opções, e agora vai ser Mbappé que vai ter esse papel, né, esse dever aí nas mãos de garantir os gols. Aí vem uma coisa muito interessante aqui, mano. Tem um zilhão de batedor de pênalti, e principalmente com o Mbappé como 9, você tem uma obrigação menor de munir um 9. Então vai depender muito da tabela, da criação de cada um, e você vai ter um cara bem mais criativo do seu lado, o que ajuda quem tá em volta. E como você tem uma geração com um ataque tão poderoso, com a galera tão perigosa, né, Dembélé no melhor momento da carreira dele, pra ganhar bola de ouro e tudo mais, cara, tu tem nas mãos ali um ataque imparável, porque é um ataque móvel, é um ataque que qualquer um que sai na cara do gol faz gol aqui, e nem precisa sair na cara do gol, ambos chutam bem de fora da área. Então é muito perigoso, cara, porque ao mesmo tempo que você vai ter que buscar um Mbappé que corre muito rápido, que não para, que é difícil de marcar, que toda hora se desloca da posição de 9, você ainda tem que lidar com o que tá em volta dele, que são os jogadores que são extremamente perigosos. Você viu o Olise, cara, não tinha espaço e ele ia lá e metia um gol. É bizarro. Então a gente tem uma geração de futebol e um ataque na França que, cara, não tem o que falar, velho. Você só precisa equilibrar o campo e fazer a bola chegar nesses caras, porque eles vão resolver em 90 minutos, cara. É uma geração, assim, muito, muito poderosa, cara. Eu não tô brincando quando eu falo isso aqui. Eu quero que vocês prestem uma atenção muito grande que esses 4 jogadores do ataque atual do Paris Saint-Germain são disputantes de bola de ouro. Essa galera vai estar nas próximas bolas de ouro no futuro. Você vai ver o nome deles na lista. Talvez nessa atual que vai ter agora, Olise, Dembélé e Mbappé já estão garantidos como nomes da bola de ouro. Então a gente vai ter uma França com 4, 5, 6 nomes na bola de ouro todo ano, jogando na Copa do Mundo, jogando em campeonatos na seleção francesa, cara. É bizarro, mano. Não tenho o que falar, velho. Agora o papel vai ser equilibrar esse campo. Enfim, cara, eu não vou mais ficar fazendo propaganda aqui da França. Basicamente é isso. É por isso que eu queria tanto falar, mas vai ter outros vídeos, ok? Eu vou cobrir a França ainda muito mais. Tem muito mais vídeo pra sair sobre a França. E, cara, é bizarro, mano. Os caras simplesmente têm uma geração absurda, mano. E eu volto a falar, dá pra montar 3 elencos diferentes com 3 tipos de geração de jogadores, 22 diferentes em cada uma delas, porque é muito jogador bom e é muito treinador de qualidade que dá pra botar na seleção da França, cara. Simplesmente isso, velho. Enfim, cara, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, né, como falei inicialmente. Agradeço a presença de todos, agradeço a todo mundo que vai ajudar esse vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Tchau.